Sejam bem-vindos, estamos aqui iniciando mais um podcast da Únicos. Você sabe que o nosso negócio é potencializar o seu e para potencializar negócio nós temos que trabalhar com conexões. E essas conexões se faz com pessoas fora da curva, com empresas que estão fazendo a diferença na região de Santa Catarina e do Brasil. Então, consequentemente, nós estamos aqui com mais um grande momento, um grande entrevistado e a gente vai ter agora uma conversa muito interessante. Eu mesmo estou querendo fazer uma imersão para entender tudo o que essa noite nos promete como conteúdo, como conhecimento, como estratégia comercial. Pessoal, estou aqui com meu amigo Gustavo, da Estúdio Nuzit. Isso aí. Estou tentando falar bonito aqui ainda. Obrigado, Paulo, pelo convite. É um prazer estar aqui na Únicos para explicar um pouco mais como é que funciona o meu negócio e como é que funciona o pensamento e como a criatividade do estúdio se expressa através dos nossos projetos. Então, pessoal, é isso. Hoje nós vamos ter uma conversa sobre marca, sobre branding, sobre valor, sobre entendimento do que a gente consegue através de uma marca, de um logotipo, de tudo que contempla nesse mundo. Eu acho que a gente tem que começar com aquela pergunta que num portfólio tradicional a gente sempre faz. A gente vai querer saber um pouquinho sobre o Gustavo, da onde ele veio, como ele conseguiu ter esse conhecimento, né? As pessoas que eu conversei aqui, que você extrair aqui hoje, falam, pode perguntar bastante, ele tem muito conhecimento, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa fora da curva, e a gente quer entender como que foi essa construção até chegar na empresa que hoje você está levando no coração aí, que é a Nuzit. Cara, a minha trajetória ela é bastante longa, na verdade. Eu trabalho com comunicação desde 2001. Então faz 24 anos que eu trabalho com comunicação. Mas faz pouco tempo que eu entendi por que eu sou designer. E eu sou designer, eu busco ser designer desde os meus 7 anos de idade. Eu lembro que quando eu era bem pequeno, o meu pai tinha uma coleção de livros de artes plásticas, da editora Abril. Sim. Quadradinho, pequenininho. E eu sempre apreciava muito, lia muito aqueles livros, ficava admirando Rembrandt, Rubens, Michelangelo, Picasso. Dali ficava olhando, e aquilo desde os 7 anos de idade. E com 13 eu tive contato com o estúdio de design lá em Caxias do Sul, que por um motivo eu acabei indo com a minha mãe lá para fazer revelar algumas fotos, escolher algumas fotos. E acabou que na seleção dessas fotos eu perguntei, eu fiquei olhando uma garrafa de vinho e a designer me perguntou, gostou da garrafa? Assim, achei legal, gostei da garrafa, do rótulo aqui. E ela disse, foi eu que fiz, e eu não entendi. Eu disse, como assim uma pessoa faz um rótulo? Não, uma máquina que faz um rótulo, não é uma pessoa que desenha. E ela me explicou. E de lá até meus 20, meus 30 anos eu tinha isso, essa história, e de repente que despertou. Então eu venho buscando construir marcas, construir desde pequeno. Então o que acontece? Em 2000 eu entrei para a faculdade, em 2004 me formei, e em 2001 comecei a trabalhar. De lá até agora eu não parei de trabalhar intensamente durante 24 anos. Pois então, a gente estava com a questão do rótulo, né? Antigamente tinha que ser um artista, literalmente, né? Porque a Sim. Pessoa tinha que desenhar, eu acredito, né? Então, Isso. desenhava. Eu me lembro muito da questão quando eles faziam aquelas coisas de para construção de um prédio, para um carro de Fórmula 1, para um carro esportivo, daí eles tinham 3, 4, 5 modelos para o cara conseguir visualizar, era um artista que tinha que fazer, Sim, né? sim. E daí a gente entende que vinha para as marcas, para os logotipos, para as marcas, né? Devia ser é que nem quando um engenheiro, né? A gente tem aquelas fotos que a gente vê no YouTube, nas redes sociais, que o cara tinha que entrar, deitava dentro de tipo um tapete de papel e ele ia fazendo todo o projeto. O tempo mudou, né? Muito, muito. E eu peguei bem essa mudança dos tempos. Eu já comecei a trabalhar tendo uns 7 anos e já ter softwares próprios para vetorização, que é o que hoje é o comum do mercado. Então são softwares que você trabalha no computador, não tem que desenhar mais. Mas
No começo da faculdade ainda tinham pessoas que trabalhavam totalmente manual. Era uma coisa até, não era comum, mas também não era muito incomum você encontrar. Final da geração Coca-Cola. Nesse final aí. Então eu peguei um pouco, quando eu comecei a mexer em computador, em 96 foi que eu comecei a mexer, 94 eu comecei a mexer no CorelDRAW. Ali era a versão 4, então começou em 90. Então em 90, que foi pouquinho tempo atrás, era tudo no papel, tudo na mão. Daí as letras era um adesivo chamado letra 7, que você escolhia a letra, tu colava letrinha por letrinha no papel, esse papel virava um fotolito, o fotolito virava a peça final. Era tudo na mão. E hoje é tudo mais automatizado, né? E cada vez mais. E a ferramenta ela veio para facilitar. Então tudo veio para facilitar, porque era muito complexo. Pessoal, vocês perceberam, né? Que quando a pessoa fala que 90 estava vivo e era logo ali, já faz 35 anos. Entrega, né? E o Vitor falou, 90 ali, ó. Não, mas... É verdade. Mas pouquinho, no 2002 ali, já era o último ex-campeão. Então já ficamos mais tempo sem ser campeão do mundo do que sendo campeão, né? Percebeu que já passamos a maior época sem ser campeão do mundo. Verdade. No Brasil. Tá, a expectativa tá grande, hein? Vamos ver o que vai acontecer com o novo Papa e com o novo técnico da seleção brasileira. Mas me diga uma coisa, tá? Vamos puxar qual que é a importância do design estratégico para as marcas. Esse é um tema bem legal, que enquanto você estava em off conversando comigo, eu me via como empresário, eu me via como posicionamento de marca, essa criação e valorização. Então, o que tu consegue trazer para nós aí, para as pessoas, qual que é a ideia aqui? É realmente trazer conteúdo de uma forma simplificada para pessoas que, como nós, entendem o valor das ferramentas de empresariais, e uma dessas ferramentas para você organizar a sua empresa é o brand, é a marca, né? Então, tem muitas pessoas que precisam entender a importância disso, da mesma forma que tem que ter o retrato corporativo, tem que ter uma estruturação comercial, tem que ter um jurídico, né? Quando você vai começando a organizar, vai aparecendo outros setores. E um setor, eu tenho certeza, que é a parte de posicionamento através da marca. E agora tem a marca e o rosto, né? Que tem muita gente que está linkando a pessoa, a marca, e fazendo tudo isso se transformar numa coisa só. Que é o movimento atual, né? O movimento atual. Nos últimos anos é exatamente esse. Para o design estratégico, vamos simplificar um pouco esses termos que são termos internacionais, em inglês, que ficam difíceis de entender. Design seria o desenho. Ele é o traço daquela que forma um desenho. Então, Coca-Cola é a letra escrito Coca-Cola. É aquela onda branca sobre fundo vermelho. Isso é o design em si. A estratégia é por que eu vou fazer tudo vermelho com aquela onda branca. São os porquês. E desse porquês ele é motivado por vários pontos, como posicionamento. Qual que é o posicionamento da empresa? Coca-Cola é família, é diversão, é alegria, é felicidade. Você vai pegar, por exemplo, a Red Bull, que também é bebida, é outro posicionamento, aventura, adrenalina. Movimento, agitação. Então eu não vou colocar uma família comendo uma pizza no Natal para Red Bull. Não. Assim como eu não vou pegar e colocar uma galera pulando de um helicóptero sem paraquedas para pegar Coca-Cola num paraquedas que está caindo. Não vai rolar, porque são coisas que são guiadas pelo posicionamento. E essa é a estratégia. Então, o que é estratégia? Eu tenho objetivo, aonde eu quero chegar com a minha marca. O quão grande eu quero ser, como eu quero ser percebido. Então, quando você fala em design estratégico, tu está diretamente linkando com a percepção que tu quer ter. E essa é a diferença entre o design e o design estratégico. Tem muitas empresas que fazem o design, que fazem o desenho bonitinho. Okay. E esquecem que tem uma empresa por trás, que tem objetivos comerciais, que ela possui uma máquina que vai gerir aquilo que foi desenvolvido. Então, tu tem o comercial, você tem o produto, você tem a logística, você tem estoque, a precificação, tudo isso vai gerir a empresa que cria os produtos que vai ter aquela marca em cima.
Quando tu queria só o design, só o desenho, sem ter o pensamento estratégico de tudo, ou a estratégia ou a estratégia comercial ela pode se fragilizar, ou a estratégia de comunicação vai se fragilizar. Uma vai se fragilizar, porque só está olhando para um lado, que é o lado artístico, e não o lado do negócio, do business em si. Então a diferença é design estratégico, eu olho para o negócio, eu vejo os objetivos de negócio e eu crio a partir disso. E o design simples é só eu olhar o ramo e criar alguma coisa bonita em relação a isso. E isso que a gente faz muito mais o estratégico. A gente se debruça muito mais tempo entendendo a que a empresa faz, o que ela precisa, para depois criar o logotipo. Depois cria o desenho. Depois tu cria a comunicação. Sempre olhando, pô, onde eu quero chegar, qual que é o meu posicionamento. O principal ponto. Qual que é o meu posicionamento? Como é que eu quero ser lembrado? Que espacinho no cérebro da pessoa eu quero ocupar? Que só eu vou ocupar. Quero que minha marca ocupe esse espacinho aqui, ó. O espacinho de serviços altamente confiáveis. Únicos, é altamente confiável. Tudo aqui é confiável ao extremo. Pode confiar nos serviços que todos eles vão ser os melhores serviços disponíveis. Beleza, eu quero ser reconhecido como isso. E daí tudo que eu faço, os verbos que eu vou usar, o tom de voz que eu vou usar vão levar a esse posicionamento. Agora, se tu tira esse posicionamento, eu quero uma coisa bonitinha, vou fazer então alguma coisa... Tu estava pensando, eu estava lembrando aqui, vê se tu concorda comigo, é muito mais ligado ao emocional. Sim, eu sim. quero uma letra que me agrade, um desenho, um logo, uma marca que me agrade ali, um símbolo, e é mais ligado ao que eu gosto, que eu acho que seria interessante do que o estratégico. Então, é muito mais ligado à afetividade do proprietário. E muitas vezes não é o mesmo consumidor do produto. Exato. É o gosto do dono, não do cliente. E o design estratégico que a Nuzit utiliza, a gente tem uma metodologia própria que são 7 pilares que tu faz de uma marca. Público é o primeiro pilar e é o mais importante. Tem que entender teu público, entender as dores deles, quais são os anseios, o que eles buscam, quais são os desejos deles, as dores, os medos, de maneira ampla. E não só é público A, classe A de 30 a 45 anos. Vou dar um exemplo. Mais profundo. Muito mais. Vou dar um exemplo bem claro. Um milionário, 70 anos mais, classe A, inglês. Eu posso pôr no mesmo balaio o príncipe Charles, o rei Charles agora, e o Ozzy Osbourne. E eles são um pouco diferentes um do outro, né? Com certeza. E esse começa com o pilar do público. Depois tem o posicionamento, que é o segundo pilar mais importante. Eu sei quem meu público é, eu vou pegar como eu quero ser reconhecido por esse público. E esse pilar é extremamente essencial, porque daí ele direciona toda a comunicação como ela vai ser. É o posicionamento que vai dizer, que vai permitir eu ser mais criativo, mais ousado ou menos ousado. Que eu vou fazer por uma funerária, alguma comunicação extremamente hilária ou inusitada, não faz sentido com o público e nem com o posicionamento. Então tem que ter esse bom senso. Depois vem os princípios da empresa, a proposta de valor, a promessa, o que a marca promete entregar, o propósito da marca e, por fim, a personalidade que ela vai ter. Daí, com esses 7 pilares, você tem tudo que é necessário para a marca performar estrategicamente na sua melhor forma. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Então o cliente entrou, entendeu o conceito. O que eu estou pensando assim, eu estou com vontade de passar em consultorias, várias. Isso é uma coisa muito legal quando você começa a andar com pessoas que buscam transformar a sua empresa realmente numa empresa, que de vez em quando está mais para ser o emocional, que nem aquela história, né? Se você sair da tua empresa e a tua empresa ela verdadeiramente ainda não é uma empresa feita para o outro. Você fica refém da tua empresa, né? É importante quebrar isso.
Então, eu vejo isso. Você tem, depois que faz a marca, venho aqui, faço todo o estudo, existe esse acompanhamento, Sim. porque daí tu tá falando, pô, tu tem que entender qual é a mensagem, qual que é teu público, qual que é tuas missões, visão. Isso com o tempo vai mudando. Então, tem um reposicionamento da mesma marca, né? Isso. Faz parte, não faz? Faz parte, mas acontece em torno de 5 a 7 anos esse reposicionamento. Vou dar um exemplo. Uma empresa que ela hoje utiliza, arrisca o branding, é a Nubank. Nubank já mudou 2 vezes de marca. Não tinha parado para analisar. E ela tem 12 anos. Então é exatamente isso. É uma empresa que ela está muito ligada. Ela é uma empresa totalmente voltada a branding. Antes dela começar, ela dizia, quem que eu quero atingir? Qual que dor que eu quero atingir? Quem que é meu público? E ela nunca fez uma comunicação errada, em momento algum. Exato. Ela sempre sabia a elasticidade da marca que ela tinha. Ela nunca foi muito séria, nem foi muito solta. Ela foi no caminho certo. A cor que ela utilizou foi estratégica. Laranja, tu tinha remete a outros. Itaú que era fortíssimo, laranja e azul. Então, muito sério, não quero. Vermelho, pô, e tinha um monte de outras empresas. Amarelo tem. Amarelo também. Daí pega ali o verde. Verde, todas as cooperativas vão pro verde. Então, que cor que eu vou pegar? Vou pegar o roxo. Daí, essa marca transformou uma cor que não era a cor da tecnologia na cor da tecnologia. Hoje tudo que é roxo é tecnológico. Há 12 anos atrás não era. Era uma cor linkada diretamente à realeza, ao luxo, a um outro significado. E ele mudou, sempre utilizando com consistência, né, na sua comunicação. Mas voltando agora a falar do que tu me perguntou. Fugi um pouco do assunto, mas vou voltar. A questão do branding. O branding, ele é um verbo no infinitivo, na verdade. Ele é algo que tem um acompanhamento. Ele é acontecendo. Ele não para de acontecer. Brand é marca. Branding seria marcando. Seria a repetição dela. Então, o branding, ele é algo constante e infinito. Depois que você começa, tu não para mais de fazer. Eu concordo. Se tu parar de fazer, tu vai perdendo a conexão com o teu público, vai se tornando irrelevante. Até o ponto de que fazer o rebranding. E às vezes, quando você faz o rebranding e quer mudar muito, porque você acabou num gap, você pode acabar caindo em falhas, principal, que é ignorar o público. Que o público mudou. E daí acontecem os problemas que a gente vê acontecendo ultimamente no mercado de carros e cerveja no mundo afora. Então, o que acontece? Beleza, Paulo foi lá, nos contratou para fazer uma marca estratégica, um design estratégico de marca. A gente vai reunir os 7 pilares, vai identificar, a gente vai gerar um documento e um treinamento para a tua equipe. Daí é uma questão de você acordar se você quer que a gente continue contigo ou a gente treine a equipe para ela continuar. Porque ela tem pilares que elas são pilares mais... Nenhum pilar é imutável, mas alguns pilares demoram mais para mudar. Então o público demora mais, o propósito demora mais, a personalidade ela vai mudando um pouquinho mais rápido, o posicionamento é uma coisa que muda de acordo com o tempo, está mudando em 2 anos, ou vai aprimorando, evoluindo ele. Mas nesse meio tempo a gente prepara e dá recursos para que o gestor da marca ele consiga seguir com a marca independente, sem estar preso conosco. Então a gente cria, treina e entrega. E a gente acaba virando um parceiro estratégico de recorrência. A gente vai fazer uma campanha nova, queria uma ajuda. A gente vai, auxilia, para nunca sair fora. Sempre que ser um supervisor. Por exemplo, tem o gestor da marca, que ele vai conhecer de cabo a rabo, e nós seríamos os guardiões da marca. Tipo, a gente vai avaliar se está no caminho certo ou não. Se não agride o que foi planejado no início do projeto. Não. A ideia sempre é essa, né? Vocês protegerem para não destoar uma cor do que não estava nas palhetas. A ideia é sempre uma escrita que não conversa com o que você já tinha feito. É principalmente a questão da abordagem, né? Que muitas vezes a abordagem da campanha tende a voltar para o lugar comum. Por que volta para o lugar comum? Tudo que é novo gera estranheza. Tu vai
beleza, vou ter um filho. Vou nomear o meu filho. Vou nomear meu filho. Agora, o nome dele não pode existir no mundo. Não pode existir nenhum parecido. Tem que ser algo totalmente novo. Tu não vai encontrar um nome novo. Nenhum vai soar bem, porque é novo. Então vai gerar estranheza. A pessoa vai ter dificuldade de reconhecer. E quando você tem essa estranheza, a tua tendência natural é voltar para o lugar comum, voltar para aquilo que é seguro. Então tu volta para o lugar comum. Então você faz uma campanha. Não tem como mensurar a tua campanha, não tem como acompanhar ela, verificar se está fazendo efeito. Você acha que você não tem segurança de que a ação realmente vai fazer efeito, você volta para o lugar comum. E é muito comum as marcas começarem bem e depois voltar a ser comum e sumirem no mercado. Por causa desse medo, dessa insegurança. Interessante. É estratégia comercial, a gente que se apaixona por isso busca sempre essas inovações e conhecimento. E como falta, você está falando aqui, minha mente está vagando por vários setores das minhas empresas e das pessoas que estão ao meu redor. Como isso é importante, você identificar, conhecer. Por isso que eu te falo, a ideia mesmo eu estou com vontade de sentar, conversar, entender, ver todo esse conceito, porque eu sei que poucos ajustes podem impactar de uma forma muito positiva. E também poucos ajustes podem impactar negativamente a marca. Muito, muito grande. Vou dar um exemplo bem claro. Coca-Cola. Coca-Cola é vermelha. É uma marca mundial. Até os anos 2000 era a marca mais valiosa do mundo. Até o iPhone ser lançado, era a maior marca do mundo no refrigerante. Era vermelho. No Rio Grande do Sul, teve que ser preto. Quando ele patrocinou o Grêmio Inter. Por causa da cor. Porque os gremistas não consomem nada que é vermelho. É uma loucura. Então, chega a esse ponto, e tem muitos casos que a cor, ela não conversa, ela não é aceita pelo público, de maneira totalmente inconsciente, sem motivo nenhum. Não se encaixa, ela não conversa com aquela cor. E essa escolha de cor pode acabar. Imagina, vamos fazer um exemplo. Eu tenho uma construtora e eu vou trocar minha cor de azul, que é totalmente seguro, mais certo, e vou ficar agora tudo verde-limão. É agressivo. Então eu vou trocar a minha frota para verde-limão, os meus tapumes para verde-limão, o caminhão de transporte, a equipe, o uniforme da equipe, capacete, papelaria, site, tudo verde-limão. O investimento que é isso? Para depois chegar na ponta, a galera dizer, verde-limão não faz sentido nenhum. Eu não ligo verde. Eu não ligo com a tua empresa. A tua marca não conversa com essa cor. Essa cor parece muito mais jovem, mais fresca, mais criativa, e vocês são totalmente sérios. Não conversa. Tudo aquilo joga fora. Por causa de uma cor que tu escolheu errado. Então, é uma ciência muito complexa. Ela parece que é só um desenho de um símbolo ou uma letra escolhida, mas é tudo muito estudado, primeiramente olhando para o público, posicionamento, e depois para os 5 P's que sobraram, para ter coerência. Porque o processo de branding, a estratégia de comunicação, o design estratégico de marca, ele visa 4 etapas. É ter clareza sobre quem a marca é. Primeira coisa. Você saber o que tu é importante. Saber o que tu não é mais importante ainda. Então, primeira coisa é clareza. Depois vem alinhamento. A equipe interna está alinhada com o que eu sou. E com isso eu consigo o quê? Consigo atrair talentos que fazem sentido para mim. Estão alinhados com os princípios da empresa, com os valores da empresa e com a cultura da empresa. Depois vem a adequação. Tudo é adequado. O que eu crio, o que eu faço, quem eu contrato, as ações que eu tomo são todas adequadas à marca. Porque eu sei que a marca é, e eu tenho alinhamento em todas as etapas, em todos os níveis da empresa, está alinhado o que a marca é. E tendo clareza, alinhamento e adequação, você tem consistência. Tudo que tu faz é consistente. Porque nada vai fugir do radar do que a marca é. E isso você tem
Quando você tem consistência de marca, você tem valorização, você gera valor. E é isso que as marcas buscam. Então, vai ser sempre uma comunicação, uma marca valiosa, tendo essas 3 etapas, essas 4 etapas. Tá. Já que a gente está tendo essa aula, né, essa imersão, não é nem aula, uma imersão. Eu tô aproveitando cada minuto. Realmente, no início da nossa conversa, eu até tinha comentado contigo que é um mundo que não é o meu habitat natural, mas que eu realmente queria entender, queria ter essa imersão. Agora a gente está conseguindo entender mais profundamente isso. E ainda tem algumas coisas bem interessantes que a gente vai ainda falar. Mas vamos voltar para estúdio. Estúdio Nuzit. Isso aí, Nuzit. Como que surgiu o nome? Mas daí não era essa pergunta, que daí eu me lembrei porque o nome é um original. Sim. É um nome diferente. Mas eu queria que tu contasse um case que você produziu que impactou realmente uma empresa. Se puder comentar algum case de sucesso, porque eu quero entender aqui no nosso como é que uma criação, o que impactou a empresa, para a gente entrar nessa linha de... Claro. Eu vou dar um exemplo assim. Primeiro eu vou responder de onde vem o Estúdio Nuzit. Isso, eu fiquei curioso. A empresa ela tem 7 anos, ela surgiu em 2017, mas a equipe trabalha junto desde 2012. A gente se encontrou a equipe num estúdio que nós trabalhávamos aqui em Balneário Camboriú, e depois de um tempo, por sinergia de interesse, que é sempre querer fazer uma marca mais profunda, sempre querer entregar algo mais verdadeiro e autêntico. A pessoa pedia um logotipo, o desenho, só o design, e a gente sempre puxava a estratégia junto, inconsciente. Porque era muito sério você fazer algum logotipo, alguma marca que não se encaixe com o público. É uma decisão muito séria. E pode afastar, pode atrair clientes, ou você pode afastar clientes com isso. Ou você impactar a base de clientes que você tem. É muito delicado, e a gente sabia disso. Então, cara, vamos estudar mais sobre isso, e comentamos o branding, e daí, vamos montar nossa empresa. Em 2017 nós montamos a empresa. E durante o processo de criação do nome, eram 5 sócios, cada sócio trouxe umas opções de nome, e daí colocamos na mesa, e como é que funciona? Quando tu faz algo novo, ninguém achou legal nenhum, né? Isso não, cara, isso aqui é muito diferente, isso aqui é muito coisa, isso aqui... E a gente acabou indo para um lugar comum. E daí parei assim e falei, pessoal, a gente vai vender nome para a empresa. Nós vamos vender nome na empresa. E nós vamos pegar um nome que já existe, vamos pegar um nome inventado, que tem vários tipos de nome. Você pode inventar um nome, ou você pode pegar um nome de alguma coisa que já existe, como por exemplo, um lugar, ou uma pessoa. É muito comum hoje as pessoas ter as iniciais do fundador. Tem várias formas, tem várias frentes. E isso, cara, só pegar um nome encontrado, não encontrar um nome e colocar, eu acho que não vale a pena. Eu acho que é um desperdício da nossa criatividade e do potencial da nossa marca. E daí a gente fez mais uma rodada de nome, e daí surgiu o Nuzit, que é o quê? Ele é a parte central da palavra inusitado. Que é o nosso principal foco da empresa, né? Que é gerar designs inusitados. O nosso slogan interno é sempre em busca do inusitado. Conversa muito bem com o Nuzit. Então a gente vem buscando desde o começo, desde a fundação, vem essa filosofia nossa de buscar algo inusitado. E desde a fundação que a gente tem um design estratégico. A gente não é um design que é extremamente criativo por ser criativo. Se o projeto permite, a gente é. Se a estratégia diz pode ser criativo, a gente vai ser criativo. Mas geralmente não é o que acontece, porque você vai olhar para a estratégia das empresas, e a grande maioria delas, elas são empresas tradicionais que querem prosperar dentro de uma segurança. Então, a criatividade extrema, aquela criatividade mais nonsense, torna-se um pouco mais difícil de aplicar, de ser alinhada a esse objetivo de negócio. Então a gente acaba sempre olhando para a empresa que a gente vai criar, para depois decidir se a gente vai ser extremamente criativo, extremamente inusitado, ou como dizem no mercado, porra louca, ou algo um pouco mais sério e mais contido. E um case desses que vieram é o case da OnWe,
que o nome da empresa era Projeto Estrutural Online. Então o que eles faziam? Eles faziam projetos de hidráulicos, elétricos e de climatização. Não, eles pegavam, por onde vai passar o fio de luz? Como é que é o projeto técnico disso? Eles faziam isso aí. E isso ficou muito comum no final dos anos 2020, no final dos anos 2010. Ficou muito popular esse tipo de negócio. E eles criaram lá no comecinho, registraram um projeto estrutural online. E vieram falar conosco. E a gente olhou assim, vamos conversar com esse povo, vamos coletar, vamos criar a estratégia, o design estratégico deles, vamos entender como é que eles são. Então, esse design estratégico são diversas reuniões que a gente faz para preencher um canvas. Então, dá em torno de umas 7 a 10 reuniões, de 2 a 3 horas cada reunião, para preencher esse canvas, para realmente entender. É uma consultoria. Para entender mesmo como é o negócio do nosso cliente. E nas reuniões, a gente foi entendendo que eles eram muito mais soltos, tinham uma cultura muito mais divertida, uma cultura muito forte, muito de inovação, que não condizia com o nome deles, nem com o nome, nem com as cores, nem com nada. Muito formal o nome, né? Muito formal, as cores eram preto e cinza, totalmente fechado. E a gente foi conversando com eles e o nome fazia parte eles contrataram um novo nome. E a gente percebeu na cultura deles que eles eram muito unidos, mesmo sendo totalmente online, eles são 100% digitais, têm parceiros no Brasil inteiro e fora do Brasil. Eles são muito unidos, com reuniões semanais e todas as estratégias para manter um time, a cultura forte com um time remoto. E eles eram muito 100% online. Daí a gente criou o nome OnWe, que é on de online e we de nós, estarmos juntos. Sempre tinha uma coisa mais próxima. E trocamos as cores para laranja e roxo, que não tem nada a ver com o mercado. Mas por quê? Porque eles eram muito vívidos e questionadores dos comportamentos do mercado dele. Eles sabiam que o mercado tinha comportamentos que eles não concordavam. Por que um engenheiro tem que ser homem e não pode ser uma mulher? Por que o engenheiro tem que usar camisa polo? Por quê? Não faz sentido nenhum. A cultura era tão forte, tão fora do comum, que eles tinham uma banda e eles tinham uma banda com os clientes deles. Eles chamavam os clientes para fazer parte da banda, para tocar, fazer músicas e festividades assim da própria empresa. Então era muito, muito próximo. E a gente começou a criar toda a identidade deles, tendo esse posicionamento mais solto, mais não tão sério, não tão quadrado. Agora não lembro qual era o posicionamento deles, mas não era tão duro. Eles promovem experiências, pelo que tu falou ali. Sim, sim. Então isso não é normal numa empresa de projeto. Não, nem um pouco. E o principal ponto deles é que durante essas imersões que a gente fez com o cliente, a gente identificou que eles eram totalmente contra migué. Não davam caô, não contavam mentira, eles perdiam projetos, mas não davam migué. E isso é um comportamento comum no mercado. E o pessoal perguntava assim, como é que tá o projeto? Daí o cara dizia lá, tá quase pronto. O cara nem começou a pegar. E isso incomodava muito eles. E com isso, a gente inventou o movimento contra o migué. E esse movimento contra o migué era o quê? Ele era uma série de comportamentos, são vários defeitos que nós identificamos nesse meio, como fofoca, falar pelas costas, preguiça. Tem vários defeitos que a gente identificou, que eles lutam contra. E tudo isso ele é materializado no bonequinho voodoo, que é o Miguelito. Ele é um bonequinho voodoo azul, laranja, que toda vez que alguém passa um migué, esse bonequinho leva uma espetada, para não contar migué. São inusitados. É uma brincadeira, foi uma brincadeira que surgiu do nada, assim. Legal. Totalmente, nem tinha sido pensado nisso aí, mas surgiu e fazia muito sentido. Daí a gente pegou e disse, cara, vamos tentar fazer isso aqui. E o cliente gostou, o cliente comprou a ideia
usou esse boneco como o símbolo do movimento contra o Miguel, e esse movimento contra o Miguel garantiu um contrato de 200 casas num condomínio no Rio de Janeiro. Só por causa desse boneco. E aí a gente viu como é poderoso você ser sincero e você defender as causas que você realmente acredita. E ali atraiu o público certo, no momento certo, e acabou gerando praticamente de graça. É só uma identificação da cultura deles que fez esse contrato fechar e vingar. Eu ia te fazer uma pergunta, mas eu acho que tem muito a ver com o que você acabou de comentar, que é como que você mede o sucesso do posicionamento da marca que você entrega para a empresa. Uhum. Esse é um case que Esse você é um mede. Uhum. Tem várias formas de medir. Hoje tem ferramentas que medem isso aí, que é tem várias ferramentas tem uma que ela analisa o valor de marca pela percepção do público e outra que mede o valor de marca pelo engajamento do público com redes sociais, com tudo isso aí. Mas essa aí não precisa disso, né? Porque só esse foi um relato do cliente, que ele falou, esse foi o motivo da gente fechar esse contrato. E hoje eles são empresas super consolidadas no mercado. Referência. E referência por esse posicionamento, né? Outro que ficou também, que teve impacto muito grande, foi nessa mesma identificação que a gente fez do cliente, que o posicionamento permitia a gente ir um pouco mais longe, foi a NIKO, que eles são painéis de publicidade, outdoor, painéis de LED. A gente fez uma criação também, analisando o que tinha no mercado, quais eram os tipos de comunicação e como estava tudo errado. A forma como o público se comunica em outdoor é ineficaz. A gente identificou isso para o cliente e olhamos para a cliente assim, a cliente ela tinha um jeito todo dela de ser. Eles eram todos, ela tinha um estilo muito maneiro. E, cara, bacana isso aí. Como é que eu posso puxar um pouco dessa vibe dela para a marca? Eu acabei puxando e geramos uma comunicação extremamente vibrante, bem ácida, com um tom de voz mais ácido, provocando o leitor, às vezes até tirando onda do leitor, do cliente, do público, né? E acabou que foi uma campanha de extremo sucesso, porque eles tinham somente 8 pontos na cidade. E todos os clientes que chegam no estúdio e veem essa campanha dizem que viram. Então, em Balneário Camboriú, não é muito grande, mas 8 painéis é praticamente nada numa campanha de marketing. E eles conseguiram fazer esse feito, que foi muito legal. Me lembrou o Deadpool, quando quebra a parede do filme, né? Conseguiu quebrar a parede, provocando quem tá do lado de fora. Isso. Daí tem no próprio site, tu consegue ver ali a NIKO e a OnWe, tem as peças bem, bem legais que a gente criou e demonstram bem isso aí. E a NIKO, ela chegou nas finais do Brasil Design Awards, no quesito de identidade visual e verbal, por causa dessa pegada mais diferentona, mais diferente, mas totalmente dentro do que a marca realmente é. É o que a gente sempre prima. Isso são fontes de medidoras de sucesso, né? Sim. Deve ser muito legal. Deve ser muito legal estar vivenciando isso. E também isso te renova, né? Porque como ela vai crescendo, vai aparecendo outros projetos juntos, isso te mantém renovado para conseguir chegar na valorização da marca, né? Sim. Que daí nós temos o valor da empresa e o valor que a marca traz. A gente estava conversando também sobre isso. Vamos falar para isso. Como que isso posiciona a marca? Como que valoriza isso? A empresa, vamos pensar que a gente agora, nós dois somos, Paulo, e você somos mega milionários. Opa. Temos muito dinheiro, várias empresas, e eu quero comprar uma empresa. Como é que tu chega no preço daquela empresa? Faz o valuation da marca, o valuation da empresa, né, da marca, da empresa. Você vai ver o quanto ela é a previsão dela dos próximos anos de render. Vai pegar o DRE, vai fazer estudo financeiro. Tudo isso aí, e vai ter, como vou dizer,
a máquina rodando bem azeitada vai me gerar previsão de tantos dinheiros em tantos anos. Só que nesse ponto você não colocou o preço da marca em momento algum. É só o estrutural, é a operação funcionando. É operacional. Quando você põe marca junto, o negócio muda. Porque a marca ela facilita muito a venda. Existe você fazer a venda e você fazer a venda com uma marca junto. Vamos falar vamos pensar assim, o Guaraná Jesus e o Guaraná Antártica. Quando o Guaraná Jesus surgiu, não era ninguém perante Guaraná Antártica. Era muito mais fácil vender o Antártica, porque ele trazia coisas, familiaridade, força de marca, reputação, o posicionamento desse brasileiro, tudo vinha junto. E o Guaraná Jesus não. O Guaraná Jesus era um Guaraná regional. E ele foi ganhando força por ser regional, por ser não é mainstream, ele ser um underground. Uhum. E com isso ele foi tão relevante que a Coca acabou comprando o Guaraná Jesus. Então o que acontece? Quando você coloca a marca junto, a marca facilita muito a venda. Tem imagina uma escada gigante assim. E tem vários degraus entre você não conhecer a marca e você consumir a marca. Vários degraus. Nesse degrau tem o posicionamento, tem a percepção, preço, conveniência, a praça onde é que eu encontrei. Tudo isso aí são pequenos degraus, né? Então, com a marca, tu vai facilitando, vai pulando degraus. Te dou um exemplo. Eu acho que eu nunca trouxe R$1 de lucro pro Guaraná Jesus. Uhum. Mas eu já ouvi falar várias vezes dessa marca. Isso mesmo. Daí acontece o quê? Daí vem a questão da curiosidade humana. Pô, se um dia eu encontrar, eu vou provar. Eu vou provar. Com certeza. Vou ver como é que é. Porque já está no teu inconsciente, né? E quando você coloca a marca junto com uma empresa, ele tem o potencial de gerar valor intangível, que é um valor que não é físico. É um valor que ele é de percepção. É a lembrança. Não só lembrança, são várias coisas. É a facilidade de entrada na cabeça do público. Juro. Vamos dar um exemplo claro. Itaú tem 60 anos, se não me engano. 60 anos. Um senhor banco. E é a marca mais valiosa do Brasil. Aí tem Itaú, Banco do Brasil, Caixa, Santander, tem lá HSBC, 5 bancos, mais as cooperativas que giram um horror de dinheiro e consolidados, com décadas de mercado, agências em todas as cidades do Brasil, com frota, equipe, gerentes, tudo isso aí. E daí chega o Nubank de novo e em 11 anos tira a posição de marca mais valiosa do Brasil do Itaú. Em 11 anos de existência. Ele construiu em 60, Nubank derrubou em 11. Não é que derrubou, ultrapassou, né? E o Nubank não tem uma agência, não tem lugar nenhum no Brasil, não tem um carro, não tem uma cadeira, exceto o que está dentro do. Eu não me lembro, acho que estão tentando construir um lá na Faria Lima, né? Uma agência do Nubank, mas eu vi uma experiência, né? É uma agência para experiência, mas seria só essa. Não é. É só para dizer que tem um espaço, né, para vivenciar a empresa. É porque daí começa o quê? Daí tem outro lado que é como eu consigo derrubar essa empresa. Nubank não pode mais estar em trâmite de tirar o nome Bank, porque ela não é um banco, ela é uma fintech. Então já estão querendo mudar. Daí talvez vou ter que ter uma agência, é uma suposição minha, né? Tirada da Universidade do Gustavo aqui na cabeça. Tu tem que ter uma agência para ser um banco. Daí eles fazem uma agência e é um banco. Daí eles mantêm o nome. Então é uma questão de estratégia. E daí, imagina, cara, você tem um banco com um custo ou um imobilizado ridículo. Com certeza. E tudo que tem acima é puro valor. Valor de marca, valor percebido pelo público. E é muito fácil você fazer uma conta no Nubank. Muito fácil. E é muito fácil você ficar lá dentro, porque eles entenderam o público deles.
Pode cancelar, eles vão continuar mandando notícia para você. Eles não fazem você esquecer deles. Eles são incríveis, né? Então esse é o principal ponto que eu vejo de que é o poder do branding. O cara gerou valor. Eu quero vender o Nubank, eles vão ganhar dinheiro sem ter nada físico. Nada físico. Só Digital. o digital. Só algo que é a marca. Tá, nós estamos falando de vários cases de sucesso. E os erros? Vamos lá, vamos tentar trazer para a ideia para quem quer fazer a marca ou quem pensa em movimentar isso. Quais são os erros mais tradicionais que a gente tem aqui no dia a dia? Olha, o erro mais comum que eu vejo, o principal erro que eu vejo das marcas, a primeira coisa é não conhecer o público. Não ter claro isso. É todo mundo. Quem tem o público? Todo mundo. Não consegue ter um posicionamento claro, não consegue atingir essa pessoa de maneira clara e daí tu acaba brigando por preço. E daí você tá no jogo, na hora do rato, né? Tu tá brigando por preço, brigando por migalha. O cara baixou o preço, baixa o preço. Para lucro, não interessa. O cara baixou o preço, tem que baixar o preço. Quando não conhece o público e você não tem um posicionamento forte, como é que vai se diferenciar? Um commodity. E muitas empresas do Brasil, a maioria das empresas do Brasil, principalmente as que são locais, elas acabam sendo commodity. É tudo pelo produto. Tu vai oferecer o teu serviço para alguém e a pessoa fala assim, eu faço design gráfico, eu faço folder, logotipo, catálogo, é o teu commodity. Então aí o pensamento por trás, isso é o que é o diferencial. Eles não sabem qual é o diferencial deles. Eles só fazem eles só comentam e publicam o que eles fazem, o braçal deles. A conexão. O principal erro da galera, então, é se manter no operacional e não ter tempo para ir para o estratégico. Sim, com certeza. Na verdade, é um clichê, né? A maioria fala isso, a gente tem que sair do operacional e ir para o estratégico. Mas talvez o pessoal, né, a grande maioria, não sabe nem o que é ser estratégico. E daí entra no início de tudo. Comunicação com os clientes, percepção do cliente. Eu estou conversando aqui, eu estou fazendo essa imersão. Na verdade, a gente nem sabe o que é ser estratégico, a grande maioria das pessoas. Pensa comigo, Paulo. Não vou dizer 100% das empresas, porque é outra coisa, eu vou tirar da minha cabeça, mas a maioria das empresas surge por necessidade. Não surge porque eu quero fazer negócio revolucionário, eu tive um insight aqui que é uma oportunidade que vai bombar. Não, cara. Cara, eu preciso pagar meu boleto, eu sei cozinhar, vou fazer um restaurante. Surge um restaurante, o cara vai trabalhando, vai pagando as contas, vai crescendo, até chegar num ponto aonde ele vira uma referência, ele quer virar marca. É sempre assim. Dificilmente começar grande. Né? Começa grande quem já passou por várias experiências e entendeu o poder da marca. Mas fora isso é sempre assim. E o Brasil não é feito para empreendedor. Eu ia falar isso. Nós estávamos conversando antes sobre a viagem lá para Veneza, que é 7 vezes mais difícil ser brasileiro do que ser qualquer outro europeu. E aqui é muito difícil, não tem o incentivo é difícil, a valorização é difícil. Você paga pelo produto, tu não paga pelo serviço. Tu paga 12 mil reais por um aplicativo, mas tu não paga 300 reais para o cara formatar o teu celular ou trocar a capinha, trocar o vidro para ele ficar. Tu paga, é muito caro porque ele vai fazer isso aí. Então para a pessoa tu paga pouco, para o produto tu paga muito. E quando é serviço é muito difícil se manter no Brasil. Nesse âmbito da dificuldade das empresas que estão surgindo e como é que elas surgem, a marca nunca está no meio, nunca está pensando como marca. Na necessidade. E eu vou fazer uma provocação para ti. Isso é uma coisa que eu venho há 2 anos já conversando com algumas pessoas próximas sobre esse ponto. Que a verdade hoje ela é relativa. No Brasil, principalmente. Tu vai ver um canal, tá tudo ruim. Horrível. No outro canal,
outra mídia, outro influencer, tá tudo mil maravilhas. Falando sobre o mesmo assunto. Então a verdade é relativa. E ela é a ferramenta mais poderosa que a gente tem em mãos. No momento que você pode se comunicar, tu pode criar o mundo que você acha ideal para o teu público. E os empresários não entenderam isso. Que você tem um poder na mão que antigamente só as grandes marcas tinham. Hoje você consegue ter acesso com 3 toques do teu celular, com um minuto do teu celular, você consegue ter acesso a grandes empresários do mundo todo. Conteúdo grátis, com palestras, seminários acessíveis do assunto que você procurar. E tu consegue ter acesso à pessoa que está ministrando aquele assunto. De tão fácil que é. Então, se você consegue chegar a isso lá, aquele cara que era impossível, no teu consumidor que está próximo do teu lado, é mais fácil ainda. Então, tu chegar na pessoa, tu conhecer essa pessoa, conhecer a dor dela e oferecer uma solução para a dor dela, é algo que é muito valioso. Só que as pessoas não param, não pensam assim. Eles pensam no quê? Promoção, preço baixo, baixo preço. E acaba não tendo esse poder, a comunicação acaba se perdendo, o poder da comunicação acaba se diluindo nesse posicionamento genérico que todo mundo faz. Mas quem se posiciona diferente, com certeza tem os benefícios, né? Tem um oceano muito azul para as empresas que entendem o poder da comunicação das marcas. Tu fala que a gente pode construir a realidade do nosso cliente. Sim. Nós podemos trabalhar para isso. Sim, a gente pode construir, eu digo, não construir a realidade do nosso cliente, e a gente pode construir um ambiente perfeito para solucionar o problema do meu cliente. Para solucionar o problema, justo. Perfeito. Sempre assim. Se tu pensar, qualquer marca que você não faz um produto, eu resolvo um problema, tu tá na frente da outra metade dos teus concorrentes. Só mudando esse mindset. E quando você entende isso, e você, depois disso, você fala assim, como eu ajudo meu cliente a resolver o problema, daí tu tá pronto para voar como marca. Tu percebe que ele mescla a estratégia financeira de negócio com a comunicação. É uma amálgama, é uma coisa muito junta, o branding com a marca, com a cultura da marca, é tudo muito, muito misturado. Você não sabe onde começa, onde acaba o outro. Porque são interligados. São interligados. E todos eles visando gerar valor para a marca. O branding, a tradução de branding é um sistema de gestão de empresa voltado para gerar valor através de marca. Então tu vai gerar valor financeiro com a tua marca. Isso que é o branding em si, a tradução, né? O que significa isso aí? Então tu tem gestão que faz para um lucro, tem gestão que faz para expansão, é uma gestão para você gerar valor de marca. Legal. Dentro do teu estúdio, é só você? Não. Quem são as pessoas que estão junto nesse projeto? Hoje nós temos 10 pessoas internas na empresa. 10 pessoas. Dentre elas tem redatores, designers gráficos, pessoas do marketing, atendimentos. E também temos diversos parceiros externos que nos ajudam em momentos pontuais. Porque a estratégia, a gente nunca abre mão no estúdio. A parte estratégica, ela é muito séria para você delegar ela de maneira leviana. Tem que ter um acompanhamento muito em cima, porque são pontos seríssimos de você estar lidando. Então a gente sempre tenta ficar muito próximo. E geralmente a gente gera essa estratégia e quando há necessidade e diz, cara, essa marca permite que a gente chame um parceiro externo para ajudar, a gente chama. Então nós temos 10 internos, mas temos clientes, temos parceiros em Aracaju, São Luís do Maranhão, Caxias do Sul, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, tudo que é lugar. A gente vai chamando eles para ajudar nos projetos. Esse cara tem uma linha boa, esse cara tem uma mão boa para esse tipo de serviço. O digital traz isso, né? Traz.
E só tem a ganhar, né? Todo mundo ganha com isso, que a gente vai ter o quê? Uma riqueza para ele construir gigante. Gigante. São insights, conteúdo rico, aprovado, validado pelo cliente. Ó, isso aqui você pode utilizar, isso aqui tu pode seguir à risca, que é sucesso. Pira. Que a gente defende. Que a gente junto consegue chegar num ponto muito fora da curva. E traz os parceiros, faz e agrega outros parceiros aos projetos. Vamos chamar de ilustração. Cara, tu encontra no mundo inteiro, né? Ilustradores, animadores, tudo isso a gente agrega aos projetos para conseguir entregar o melhor para o cliente. Legal. Aqui no podcast nós temos um momento especial que é a frase única, que é uma provocação. Eu acho que tem todo o sentido que a gente conversou até agora. Vê o que tu acha. Na era da informação, a invisibilidade é equivalente à morte. Concordo. É provocante. Mas é isso aí. Se a gente esquecer de trabalhar essa representatividade visual, é o que diz, né? É vedado ao esquecimento. Sim. Ou a insignificância, né? Então, essa é a nossa provocação. Tu concorda, então? Concordo, totalmente. O mercado... E você tem que fazer muito esforço para ser invisível hoje em dia, né? Ou não fazer nada. Ou não fazer nada. Tem gente que a gente busca informação, vai no Instagram, só tem uma foto. Sim. Daí isso tira a credibilidade na hora, porque a gente virou fonte de informação. A gente foi fazer um orçamento, eu apresentei para os meus clientes, a primeira coisa que eles fizeram foi olhar o Instagram, para depois buscar informações jurídicas, administrativas e financeiras da empresa. Foram ver o que estava ali no Instagram. Então, invisibilidade. Isso aí linka bastante com o que tu comentou antes das empresas, os CEOs estarem à frente das redes sociais hoje, lá no começo da nossa conversa, que é a tendência atual, que as marcas precisam de um rosto. E quem tá vestindo esse rosto são os CEOs, porque os influencers já não têm a mesma força para sustentar as marcas. Eles estão começando a cair e os CEOs estão subindo. Bill Gates voltou a aparecer, né? Bill Gates nunca apareceu. Imagina, apareceu 2 anos atrás, 3 anos atrás. Apareceu de fato como membro ativo na comunicação. Então, desde os anos 80, nunca tinha aparecido. Entrou no jogo. Ele não chegou onde chegou, sendo uma pessoa que não fica parada no tempo, né? Sim. Ele sempre foi vanguarda e agora ele viu a necessidade. Então, se todo mundo está fazendo isso, você tem que fazer isso. Eu vou agradecendo já, né? Nós poderíamos ficar conversando mais e mais. Espero ter um novo momento contigo para a gente trazer alguns cases, mostrar aqui, para a gente se aprofundar nesse mundo, né? Que o estúdio entrega para o pessoal. Eu vou ficar agora lembrando sempre do Nuzit com Inusitado. Gostei muito. Gerou conexão. Gerou conexão. Bom. Fico feliz com essa conversa que a gente teve aqui. E eu deixo agora um momento contigo para agradecer. Qual que é o teu Instagram? Fala para nosso público, para eles seguirem, compartilhar. @Estúdio Nuzit nas redes sociais, Instagram principalmente, e a gente está começando a entrar forte agora no LinkedIn também. LinkedIn, legal. Que é uma outra rede importantíssima para comunicação. Pessoal, você que está aí, nos siga no Instagram, Únicos, e também nos siga no YouTube, no podcast. Se você ficou até aqui, nos compartilhe, dá like, né? Comentem. É muito importante a gente saber o que a gente pode fazer, melhorar e trazer cases de sucesso aqui da nossa região. Principalmente você que quer entender como modificar você e a sua empresa. Existem passos que você precisa fazer, existem pessoas que você precisa se conectar para mudar a tua vida, para mudar a vida das pessoas que fazem sentido para você e da sua empresa. E é esse o conceito que a Únicos vem trazendo para você, com pessoas maravilhosas, que realmente fazem a diferença, que agregam valor. Eu realmente tive uma imersão, espero que você também tenha essa imersão. Deixo o meu agradecimento novamente pela tua presença. Vamos nos ver novamente. E é isso.
Eu que agradeço. Obrigado pelo convite e por todo esse espaço que você cedeu para mim. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado, tamo junto. Até a próxima. Até mais.